Queria que você abrisse Isaías 43. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Ilquias, por todo o seu trabalho, empenho, Senhor, ali socorrendo aquelas pessoas, muitos numa fase terminal, e ali o Senhor está salvando vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens dado a eles saúde, condições, ó Pai, de entrar em vários lugares no hospital, Senhor, e não sair dali contaminado, mas a Tua mão está sobre ele. Muito obrigado também pela vida do Wagner, Senhor, por essa paixão que ele tem de servir ao Senhor, e naqueles campos de refugiados, ó Pai, naquelas cidades onde ele esteve, ali no Líbano, na Síria, Senhor. Muito obrigado, Pai, por poder lançar a semente de salvação. Assim nós te agradecemos, ó Pai. E agora pedimos a Tua bênção na meditação da Tua palavra, pois o nosso desejo é honrar e bendizer o Teu nome. Nós te amamos. Muito obrigado, Senhor. Me conceda graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei como diz o título na sua Bíblia, mas na minha está escrito assim: só Deus resgata Israel. É essa mesmo? Só Deus resgata Israel. Esse texto é uma palavra profética de Isaías para o povo de Deus, e eu queria receber essa palavra para nós, uma palavra de esperança, de vida, mas também de responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu vou ler até o versículo 3, só como pano de fundo. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Uma palavra maravilhosa, não é? Tu és meu. Tu és meu. Dá para você saborear isso? Fala para quem está do seu lado: eu tenho dono. Alguém manda na minha vida. Eu tenho um dono. Eu já não ando sozinho e não vivo sozinho. Eu tenho um dono. Tenho um dono. Nós só chegamos aos 40 anos de ministério porque o Senhor está sobre as nossas vidas. Porque se não fosse Jesus, meu irmão, nós não teríamos história para contar. Eu tenho um dono. Isso é muito legal, porque na hora do desespero a gente fala com Deus. Nós temos um Senhor que nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, eu tenho um dono e eu tenho promessa de salvação. Fala para quem está do seu lado, diz assim: promessa de vitória. Não é só promessa de salvação, não, promessa de vitória. Vitória. Então esse texto ele começa dizendo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E eu quero pegar essa palavra para as nossas vidas. É para mim e para você. Concorda ou não? Então que Deus abençoe muito a sua vida. Nunca esqueça, você tem um dono. Quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Tem um dono. Eu já não ando mais sozinho.
Eu tenho um dono. Se eu obedecer a sua palavra, ele supre todas as minhas necessidades. O texto diz em glória. Então, eu tenho um dono e eu preciso entender que o grande sucesso da minha vida está em honrá-lo, reconhecê-lo, viver para ele, em nome de Jesus. É o que ele diz aqui: tu és meu, eu comprei você. O apóstolo Paulo escreve dizendo: ó, você não foi comprado com sangue de boi, você foi comprado com sangue precioso de Cristo. Então, eu tenho um dono, eu pertenço a esse Deus, fui comprado por bom preço, e agora eu posso viver. Amém? Então, queria deixar isso no seu coração. O pastor Ademar, quando esteve aqui conosco, ele falou uma coisa muito legal, que foi propósito. Né? Quantos lembram disso? Ele falou sobre propósito. Ele disse: nós temos um propósito, baseado lá em Efésios 3, verso 8, dizendo sobre propósito. Propósito. Ele diz: olha, não é simplesmente... Ele até comentou, falou assim: eu não louvo a Deus porque eu tenho que louvar. Eu louvo a Deus porque esse é o meu propósito de vida. Não é? Até ele comentou dizendo: olha, eu compus vários cânticos no meio do trânsito. Estou ali dirigindo, e cânticos que o Brasil canta, quantas pessoas cantam. Ele diz: olha, foram composições feitas na marginal, no trânsito, ali celebrando a este Deus, porque é um propósito. Isso ficou no meu coração. Um propósito. Eu tenho um Deus que me ama, cuida da minha vida e estabeleceu sobre a minha vida propósitos, coisas que eu preciso entender, que faz parte do seu projeto na minha vida, que na verdade eu é que preciso me moldar a ele. Eu queria talvez destacar agora de manhã 3, para não alongar muito, depois os outros eu falo à noite, tá bom? Mas o primeiro propósito, olha o capítulo 43, verso 21. O que diz aí? Verso 21. 43, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse... Vamos falar juntos? Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, esse é um dos propósitos. Até anotei aqui fui no dicionário: propósito é foco, projeto, desígnio, objetivo, finalidade, aquilo que se busca alcançar, o fim para o qual foi criado. Isso é a palavra propósito. E é interessante isso, porque eu estava pensando sobre propósito e pensando o seguinte: às vezes a gente fica maravilhado com determinadas coisas que para o outro é óbvio, né? Eu me lembro quando inventaram porta automática, né? E a gente gostava de ir lá no aeroporto de Congonhas e a gente ia meio incrédulo: será que ela vai abrir? Será que ela vai abrir? Aí a porta abria. Nossa, ela abriu. E a gente ficava assim feliz, contava para os outros: rapaz, eu estive lá, e a gente foi chegando, a porta abriu. O outro olhava para cima: mas era para abrir. Não, mas abriu mesmo. Esse é o propósito dela. Você chega e a porta abre. Mas a gente está tão assim, tão maravilhado, que a gente ficava impressionado. Olha, eu cheguei, a porta abriu. Esse era o propósito. Amém? Apertei o botão, o elevador chegou. Apertou o botão, o elevador chegou. Não, mas é maravilhoso, aperta o botão, o elevador chega. Esse é o propósito, foi criado para isso. Rapaz, eu plantei laranja e deu laranja, olha que maravilha. Mas você não plantou laranja? Tinha que dar o quê? Laranja. Mas eu plantei e deu laranja. Propósito. Você foi salvo para um propósito. Povo que eu formei para que me desse louvor. Vamos falar juntos?
povo que eu formei para que me desse louvor. Então, eu e você fomos salvos para louvar a Deus. O que diz lá em Provérbios 3? Reconhece-o em todos os teus... Bom, bem forte, vai lá. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, tudo aquilo que for necessário virá sobre a tua vida. Então, uma das coisas que precisa ser muito claro na vida da gente, e a gente fica tão maravilhado de ver Paulo e Silas estavam na prisão e por volta da meia-noite estavam cantando louvores a Deus. Para mim, para você, isso é chocante. O cara estava louvando a Deus perto da meia-noite, foram chicoteados. Talvez se perguntássemos isso e falássemos isso para Paulo, Paulo dizia, mas foi para isso que eu fui salvo? Qual é a maravilha? Foi para isso. Eu fui salvo para isso. Eu não fui salvo para ficar parado nos problemas. Eu não fui salvo para ficar murmurando. Eu fui salvo para adorar a Deus, para reconhecê-lo. Quando Josafá se viu lá cercado, teve toda aquela experiência com Deus, aquele camarada se levanta, diz, nessa peleja não tereis que pelejar. Diz o texto que ele reúne o grupo de louvor, nós vamos para o campo de batalha, nós vamos pôr o pessoal de louvor na frente. E a gente lê isso e fica maravilhado. Talvez perguntasse para Josafá, você pôs o grupo de louvor na frente? E ele diz, mas é isso aí. Primeiro vai a adoração a Deus. Primeiro a gente exalta o nome do Senhor e a vitória nos alcança. Esse é o propósito. Jesus disse, o Pai procura? Esse é o propósito. Propósito, você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. Ele é Deus. Adoração é para que eu nunca esqueça quem Ele é sobre a minha vida. Se eu não adorá-lo, Ele continua sendo Deus. Tem anjo o tempo todo dizendo santo, 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 santo. Ele não precisa, mas eu preciso adorá-lo. Porque quando eu o adoro, eu sempre lembro quem Ele é. Quando você vai a Israel, você vai sempre encontrar nas portas uma caixinha com promessas bíblicas. Você vai encontrar o pessoal andando com o quipar na cabeça. Você pergunta, como é que você está com o quipar? O cara está lá varrendo a rua com o quipar na cabeça. Por que você põe esse quipar? Por que você põe essa caixinha na parede? Para lembrar que eu estou debaixo de autoridade. Para lembrar que existe um Deus acima da minha vida. Porque Deus continua sendo Deus. Não gosto de Deus, então vai para o inferno. Eu não concordo com Deus. O bispo Tito pregou aqui a semana passada, e ele disse isso. Quando você morrer, tem duas opções. Ou você vai para o céu e vai encontrar alguns amigos. Ou você vai para o inferno e vai encontrar outros amigos. São duas opções. Você escolhe agora e recebe o prêmio depois. Simples. Eu não concordo, eu não gosto. Não, veja bem. A Bíblia não diz, não houve uma consulta, o IBGE não fez levantamento. O que você pensa? Vamos fazer uma pesquisa, o Ibope. Você concorda com o céu? Você concorda com o inferno? Não tem pesquisa. Você foi criado para louvor da glória de Deus. Você foi criado para manifestar a graça e a misericórdia de Deus. Abre os teus lábios
e celebre a Deus em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É um propósito. Por isso que não combina na vida do crente esse mau humor, ficar azedo, chateado, essas coisas. Sabe que o texto diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irai-vos, mas não. Você pode ficar chateado um momento, mas você não vai ficar curtindo aquilo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você foi criado para que fosse um adorador. Os teus lábios precisam reconhecer quem é Deus na tua vida. Nas mínimas coisas, você é um adorador. Então, queridão, ou a gente muda, ou a gente deixa de saborear o melhor de Deus para a nossa vida. Cada um vai viver do jeito que quer. Ah, não concordo, não, tudo bem. Mas você que acordou, que percebeu, não, eu vou adorar, eu vou reconhecer, eu vou celebrar. Pratique isso. Pratique isso. Deixa Deus fazer o restante na tua vida. As bênçãos de Deus te alcançarão. Em nome de Jesus. Povo que eu formei para que me desse louvor. Amém? Então seja um adorador. Perceba a mão de Deus na tua vida. Tá bom? Então fala para quem está ao seu lado, você é adorador. Fala para ele, não me decepciona não, vai. Vamos lá, não brinca não. A outra coisa que eu queria deixar para você como propósito de Deus, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, para que creais e para que entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há. Vai grifando esses textos na tua Bíblia aí, porque é fantástico, hein? Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Vamos falar juntos? Operando eu. A segunda questão que eu queria dar para você é que nós somos testemunhas. Testemunhas. Aquele foca aqui. Vós sois as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas. Que é o versículo 10, né? Depois o outro que diz aqui, versículo 12, lá no meio, Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, o que é uma testemunha? Testemunha fala do que viu. Eu sou testemunha. E eu queria dar alguns itens que eu anotei aqui. Eu sou testemunha de que se a gente criar um filho no caminho do Senhor, esse filho não vai se desviar desse caminho. Eu sou testemunha disso. Tenho os meus filhos amando ao Senhor, servindo ao Senhor, e hoje eu estou vendo os meus netos servindo ao Senhor. Eu sou testemunha. Sou testemunha, vale a pena, olha, vale a pena. Vale a pena incentivar, vale a pena trazer para a igreja. Meus filhos não nasceram grandes, nasceram pequenos também. Então eu passei por tudo que você passa, né? Ah, não queria vir na igreja, está cansado, tal. Tudo bem, a gente ia lá, conversava, vinha, incentivava, a gente criava um ambiente bom. Nós vamos para a igreja, vai ser legal. A tia, a gente fazia aquela, vai ser muito joia. E eles vinham e passavam. Né? O Moisés, ele foi criado basicamente na Operação Vida, porque eu andava com ele pela rua, os bêbados na rua, ô Moisés, tal. Porque a gente ficava com a Operação Vida, a igreja era tudo junto ali. Nossa, meu Deus, como foi tremendo. Eu sou testemunha. Vale a pena educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Vale a pena.
Né? O que está falando aí que o filho dele já está indo, é como flecha, né? Já está indo mais longe. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou testemunha. Quer ver outra coisa? Eu sou testemunho que obedecer a palavra de Deus salva casamento. Salva, abençoa. Meu lar, você sabe que a semana que vem eu vou completar 40 anos de casado, hein? Nossa, estou com cara de 39, não estou? Eu vou fazer 40. Né? E a menina tá bonita, né? A menina tá jóia, por isso que eu estou acabado. Para ela ficar bonita, eu estou acabado. Meu irmão, eu sou testemunha. Nós somos testemunhas. A gente precisa contar para os outros. Eu sou testemunha de que obedecendo a palavra, crendo na palavra, tomando posse da palavra de Deus. Olha, meu irmão, a palavra salva casamento, abençoa. E a gente tem profetizado, vamos viver os melhores anos da nossa vida, em nome de Jesus. Quer ver uma outra coisa que eu sou testemunha? Que o dízimo tem poder. Eu sou testemunha. Dízimo e oferta é algo fantástico. Se eu pudesse abrir a sua mente e colocar esses princípios dentro do seu coração, eu faria. Porque eu quero ver você sendo abençoado, próspero. Há um desafio, né? Você vai em algumas igrejas, são muito mais agressivos na fé, e às vezes assim, até muito apelativos. Mas eu confesso que eu não consigo ser assim. No fundo, até gostaria de ser. Porque quando eu incentivo você, e você crê, você vê milagre na tua vida. Eu sou prova disso. Sempre fui fiel no meu dízimo. Num determinado momento, comecei a aumentar meu dízimo, baseado numa experiência de 10 para 11, de 11 para 12. Meu irmão, valeu a pena. Passado tantos anos, eu posso afirmar para você, o Senhor não desampara. O Senhor supre, o Senhor realiza sonhos. O Senhor dá inteligência. Você sabia disso, que dízimo torna a gente inteligente? Talvez você não tenha percebido que você não deu passos de fé. Sabe, não é só passo de fé com dízimo, mas é passo de fé com ofertas, generosidade. A gente tem incentivado a celebração do dar, e isso é incentivado você a ser generoso, a ser mais bom, a abrir mais as mãos, a abençoar. Eu sou testemunha, vale a pena. Diz o texto que vós sois as minhas testemunhas. Quer ver uma coisa que eu sou testemunha também? Cuide das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Vamos falar juntos isso? Cuide das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Porque a gente foi chamado para isso, meu irmão. A gente foi chamado para isso. Nós somos chamados a um propósito de Deus na vida da gente. E o propósito de Deus é que a gente seja adorador, que a gente reconheça Ele em todos os nossos caminhos, mas um outro propósito é que a gente seja testemunhas. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, testemunha. Você vai contar. E cada um aqui tem a sua área, aonde Deus já fez milagres, e você precisa contar as portas que o Senhor abriu, como Deus sustentou, como Deus providenciou, como Deus levantou pessoas, como Deus deu inteligência. Preciso contar, meu irmão, porque eu sou testemunha. Isso é um propósito. Se eu não conto, como é que eu vou ensinar o caminho para os outros? Quando você fica contando algumas coisas, talvez alguns vão pensar que você está contando vantagem, mas não, você está dando testemunho. E o testemunho vai alargar o caminho para o outro. A gente está desanimada, chateada, parece que minha vida está encruada. Ouve o seu testemunho e diz, não, tem esperança. Tem esperança. Cuide das coisas de Deus. Quer ver outra coisa que eu sou testemunha? É que Ele faz muito além. Muito além. Você tem uma projeção muito além.
Outra dentro disso, ele nos leva muito além. E outra, ele nos protege muito além. Anotei essas três aqui. Ele faz muito além, ele nos leva muito além e ele nos protege muito além. Sou testemunha, meu irmão. Essa igreja aqui é um milagre, cara. A igreja é um milagre. Às vezes as pessoas perguntam por que a gente não tem um monte de congregação, um monte de igreja espalhado. Deus não me deu ainda essa visão. Talvez Deus possa dar, mas assim, hoje não. Mas que a gente influencia, muita gente influencia. Mas que a gente impacta, muitas igrejas impacta. Outro dia um pastor me mandou uma foto com 300 cadeiras, nós vendemos para eles. Aí mandou a igreja toda bonita lá com 300 cadeiras. E a gente é bênção na vida dos outros. Eu sou testemunha, meu irmão. Ele faz muito além, ele nos leva muito além, ele nos protege muito além. Talvez você não tenha percebido, mas quantas vezes você quase foi assaltado? Parece que alguns crentes precisam ser assaltados para perceber a mão de Deus, não é? Não é? Tem uns caras que precisam passar. Meu irmão, antes de você passar, já agradeça a Deus pelos livramentos. Agradeça a Deus pelos livramentos. Quantos hackers devem ter entrado na tua conta? Não, essa aqui não. E você está reclamando do pouco dinheiro que tem. Pois iam saquear você. Ainda iam pegar um consignado no teu nome. Mas Deus te livrou. Você precisa esperar a desgraça acontecer para depois celebrar? Não, meu irmão. Eu sou testemunha. Eu quero contar da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Isso é propósito. Propósito. Você foi criado para isso. Você foi criado para ser um adorador, para reconhecer. E você foi criado para ser uma testemunha. Você tem que falar do poder de Deus, da graça do Senhor. E a terceira questão que eu queria deixar para vocês, aí à noite a gente termina, eu vou ler do versículo 15, 16, até o 18. Diz assim: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe carros e cavalos, exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio que se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Vamos falar juntos? Não vos lembreis das coisas, nem considereis as... Uma coisa que é interessante, meu irmão, como propósito, Deus nos salvou e disse, deixa o passado no passado. Amém? Deixa o passado no passado. Passado só história. Deixa. O apóstolo Paulo diz, olha, deixa, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Crente não fica arrastando o passado. Porque coisas do passado tentam parar a nossa fé. Coisas do passado tentam tirar a nossa alegria. Coisas do passado quebram novas alianças, novos compromissos. Foi traído no passado, hoje não consegue confiar em ninguém. Sempre associa qualquer atitude com coisas do passado. Deixa o passado no... Essa foi a palavra que o Senhor estava dando para esse povo. Deixa o passado no passado. Parte do propósito, do alvo de Deus para as nossas vidas.
O apóstolo Paulo escreve de uma maneira tão gostosa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez passado. Você me gosta de lembrar daquela mulher que foi pega no ato adulterando, e trouxeram aquela mulher diante de Jesus com o objetivo de apedrejá-la, e Jesus faz aquela pergunta fantástica: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No final, Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: não ficou ninguém. Jesus disse: eu também não te condeno, mas vai, não faça mais isso. Aquela moça levantou dali não como uma pecadora que teve uma nova chance. Ela levantou sabendo que todos estavam no mesmo barco, que ela teve um grande livramento. O passado dela ficou no passado. Meu irmão, quantos crentes que não conseguem avançar. Ele entende que Jesus é o Senhor, mas ele não consegue viver a vida cristã porque carrega um monte de lixo no coração. Aprisionado, preso à sua incapacidade, eu não posso, quem sou eu? Essas coisas que vão tirando o vigor. Não consegue confiar em pessoas, porque um dia meu pai, meu primo, quantos crentes precisando, vão fazer trabalhos de terapia para poder, deixa o passado no passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Propósito. O apóstolo Paulo foi um homem, um matador, mas quando ele teve uma experiência com Cristo, ele passou a ser um pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, um homem sem cultura, indouto, pescador, mas depois da experiência de Pentecostes, esse camarada se torna uma potência nas mãos de Deus, porque o passado ficou no passado. Então eu queria deixar essas 3 coisas. À noite eu quero, se Deus permitir, eu quero terminar. Tem mais 3, aí eu termino à noite. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: há um propósito. Você não foi salvo para ser crente, você não foi salvo para ficar esquentando cadeira, você não foi salvo para ser mais um, para encher a igreja. Você foi salvo para que a glória de Deus seja conhecida na tua vida. Você é um adorador. Você é um adorador. Através da tua vida o nome do Senhor será exaltado. Lembre-se que Deus não precisa da minha adoração. Eu é que preciso adorá-lo. Eu é que preciso lembrar quem Ele é. Eu é que preciso adorá-lo. Porque quando eu adoro, eu trago a sua presença sobre a minha vida. Eu sou testemunha do poder de Deus, da graça, da misericórdia, meu casamento, minha família, meu dinheiro, a igreja, tudo, meu irmão. O Senhor tem sido maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória. E o passado, está no passado, passado é história, passado ficou lá. Olha, a expressão é: não vos lembreis, nem considereis. O passado ficou no passado. Agora você é servo do Deus Altíssimo. Agora você é uma nova criatura. Você foi salvo para fazer diferença em nome de Jesus. Você recebe isso? Não perca a segunda parte, que a novela é boa, viu? Vai ser bom. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Queridos, eu queria orar com você. Por que eu quero orar com você? Porque nós estamos vendo aqui coisas que são propósito de Deus para a nossa vida. Que foi criado para isso. É como plantar um pé de laranja, tem que dar laranja. Se é um crente, tem que ser um crente. Não dá para ser meio crente. Meia boca. Eu sou um crente. E eu fui salvo para algumas coisas que são muito fortes. Eu fui salvo para ser um adorador.
E quanto mais eu cuido das coisas de Deus, mais Deus cuida das minhas. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sou adorador. Sou testemunha. Vale a pena. E o teu passado? Ficou no passado. Jesus mudou a minha história. Como diz aquele cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus. Se algumas coisas têm te travado, eu quero orar com você. Porque o diabo não tem mais autoridade sobre você. Você não foi salvo para viver uma vida medíocre. Você foi salvo para sonhar e sonhar alto, meu irmão. Você foi salvo para ter sonhos, para uma vida muito mais gostosa com o Senhor. Uma família abençoada, filhos abençoados. Aí você vê os problemas, você ora. Fica falando com palhaço não, fala com quem resolve. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Derrama a tua vida diante daquele que tudo pode. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Feche teus olhos, por favor. Se você quer apresentar a tua vida dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra, eu a recebo, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Toda a honra e toda a glória nós oferecemos a Ti, Pai. Aqui está o Teu povo, Senhor. Oh, meu Deus amado, estende as Tuas mãos. Temos aprendido que o Senhor tem um propósito. O Senhor não nos salvou para nós sermos mais um na igreja, mas o Senhor nos salvou para fazermos diferença num mundo tão atormentado. No mundo de crise, surge um povo cheio de esperança. No mundo falido, aparece um povo cheio de vida. Um povo cheio de milagres, de portas abertas. Santo é o Teu nome, Jesus. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti este povo. Estende as Tuas mãos, ó Deus, salvando, transformando, pois nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, Tu conheces cada coração e quais são os desafios que cada um tem enfrentado. Mas nesta manhã nós temos recebido esta palavra. Somos salvos para sermos adoradores. Fomos salvos para sermos testemunhas. E fomos salvos para viver uma nova vida. O passado ficou no passado. Louvado seja o Teu santo nome. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu creio na Tua palavra e eu recebo esta orientação, porque eu quero viver o Teu propósito, a Tua vontade, o meu desígnio, em nome de Jesus. Eu recebo a bênção, a palavra, o desafio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh!